Hi, how are you? Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar sequência nas nossas atividades, nós vamos dar sequência nos nossos estudos de inglês. E para isso, eu convido vocês a pegarem comigo um conteúdo que a gente havia deixado por enquanto, porque eu havia avançado um pouquinho para explicar aquela parte que falava do simple present nas formas negativas e interrogativas, tá? Então eu convido vocês a pegarem comigo lá na página 27, na page 27, onde nós vamos fazer ali o exercise number 1, tá? Como é uma unidade onde a gente está falando bastante sobre tecnologia, o exercício 1, ele pergunta o seguinte, ó. Try and identify the technology behind each of these devices. Então, aqui nós temos 3 dispositivos, a microwave oven, a satellite dish e a barcode scanner, né? Então, nós temos um forno micro-ondas, uma antena parabólica e um scanner, né, de código de barras. Aí eles pedem, né, claro, aqui no exercício para a gente identificar qual é a tecnologia que está por trás de cada um destes dispositivos. O que nós vamos levar em consideração? Estes 3 itens, né, ou estas 3 tecnologias que eu coloquei aí em cima das imagens para vocês, que é o que o material e que o exercício propôs para que nós fizéssemos, tá? Então, o material e o exercício propôs que fossem apresentados estes 3 itens, estas 3 tecnologias, como eu disse que eu coloquei aí em cima, para que vocês localizassem qual é a que está por trás de cada dispositivo, né? Então, apenas observando aí, vocês já conseguem identificar, né? Já fica bem claro. Então, nós temos que escrever ali naquelas linhas, embaixo das imagens, é claro, qual tecnologia está presente em cada uma. Então, vamos ver lá na letter A. A microwave oven. Então, num forno de micro-ondas. Que tipo de tecnologia que aí está presente? Né? Provavelmente vocês já estudaram isso em física, em algum momento, então isso daí é bem simples, né? Então, a microwave oven, electromagnetic fields. Então, que seriam os campos eletromagnéticos. Electromagnetic fields. Então, completem ali, pessoal. Depois, quando a gente fala lá a satellite dish, né, uma antena parabólica, nós temos os sinais de rádio, né? Então, radio signals. Radio signals. Então, satellite dish, a antena parabólica, radio signals. E por último, nós temos ali o scanner de código de barras, né? A barcode scanner, que também muito simples, né? Sobrou ali o laser, certo? Então, apenas para a gente completar aí, já que nós estamos falando, né? Durante toda essa unidade sobre tecnologia, já que o texto abaixo que a gente vai utilizar para uma atividade de interpretação também traz um pouco disso. Então, só para complementar, nós temos então este exercício aí em cima. Ok? Então, completem e, dando sequência, nós temos o exercício número 2. Tá? O exercício número 2, ele está relacionado a este trecho do texto que eu destaquei aí para vocês, mas já eu chego nessa parte, tá? O que propõe o exercise number 2? Read the text and match each heading in the boxes with the corresponding paragraph. Then,
Fill in the blanks using the following words: electromagnetic, radio, laser or lasers. Então aqui, leia o texto e associe cada título, né, cada subtítulo que está aparecendo aqui com as caixas correspondentes em cada parágrafo. Ou seja, cada um dos parágrafos está se relacionando a um destes 3 itens. Bem simples também, como vocês vão ver. Nós vamos fazer juntos ali, tá? Aí nós temos que preencher, então, com o nome, né, o subtítulo ali, de acordo com o item que está sendo apresentado em cada parágrafo. E os espaços dentro dos parágrafos, nós vamos ter que usar as palavras electromagnetic, né, eletromagnetismo, radio, né, de rádio, ou laser, se for no singular, e lasers no plural, tá? Apenas fazendo aí uma contextualização, o texto ele traz então ali como título: Everyday technology we simply can't live without. Então, tecnologia diária ou tecnologia do dia a dia que nós simplesmente não podemos viver sem, né? Que nós não vivemos sem. Então, muitas vezes nós nem tomamos consciência de que nós estamos utilizando, mas nós estamos utilizando cada uma delas. Então vamos analisar agora a parte que nós temos que completar, tá? Então o primeiro espaço que está aparecendo ali diz assim, ó: The first thing that comes to mind at the mention of are those AM, FM. Então aqui já ficou simples, né? Ó, AM, FM. Quando a gente observa essa definição AM, FM, qual que é a primeira coisa que vem na nossa mente? Os rádios, né? Então, o lado AM e o lado FM, tá? Então, qual que seria o título, né? Ou, no caso, o subtítulo deste parágrafo? Radio signals, né? Então, são os sinais de rádio, radio signals. Depois, dando sequência ali, né? Então, a primeira coisa que vem à nossa mente, né, quando se menciona sobre o rádio, são aqueles transmissores de rádio AM e FM. Então, neste caso aqui, ó, para não ficar, né, essa bagunça na hora de traduzir e definir, eu fiz isso aqui, pessoal. Eu separei o trecho, que daí fica mais fácil para vocês acompanharem, acredito eu, né? Então, ó, a primeira coisa que vem à nossa mente quando se menciona de rádio são aqueles transmissores AM e FM de rádios que tocam ou apresentam para nós as músicas e as notícias através do advento da internet e dos sites de streaming de músicas, tá? Então ali ficou radio e radio. Como todo esse parágrafo está falando de rádio, né, ele está mencionando de rádio, então todos os espaços a gente vai completar com rádio, olha lá. However, radio waves, né, no entanto, as ondas do rádio do much more than that, né, elas fazem muito mais do que isso. They are utilized in television's broadcasts. Então, as ondas do rádio elas também são utilizadas nas transmissões da televisão, cellular phones, nos telefones celulares, Wi-Fi or wireless fidelity connections, né, nas conexões Wi-Fi, and cable television, e também na TV a cabo. Certo? Então, todo esse parágrafo ele está destinado a enfatizar, né, a dar ênfase nesta questão do rádio. Então, é só nós buscarmos as palavras principais, né, as palavras-chave, que nós identificamos qual é o título que a gente vai colocar. Voltando aqui, então, ó, naquele trecho, nós temos ali o segundo tópico, onde a gente vai ter que identificar o parágrafo. Tá? Então, se nós pegarmos a primeira palavra ali do parágrafo, fields,
né? Campos are produced by electricity passing through a conductor, né? Então, campos são produzidos pela eletricidade passando através de um condutor. Então, como nós já utilizamos os radio signals, os sinais de rádio, só sobrou o laser e o eletromagnetismo. Então, aqui nós estamos falando de campos eletromagnéticos, né? Então, com certeza, o segundo parágrafo ele está relacionado a electromagnetism, ao eletromagnetismo. Então, vocês podem colocar lá o título, né? Electromagnetism. E aí, como a gente está falando de eletromagnetismo, todas as palavras estão relacionadas ao campo eletromagnético, né? O eletromagnético. Então, vai ficar como? Electromagnetic fields are produced by electricity passing through a conductor. Então, os campos eletromagnéticos são produzidos pela eletricidade passando através de um condutor. These electromagnetic fields, novamente, estes campos eletromagnéticos are highly useful in our daily life, even though we may not know it. Né? Então, estes campos eletromagnéticos, eles são utilizados, altamente utilizados, né? Úteis na nossa vida diária, mesmo que nós não saibamos disso. It makes touchscreen phones and tablets possible by creating an electromagnetic field between two screens. Então, ele torna, né, os celulares e os tablets possíveis ao criar um campo eletromagnético entre as duas telas, certo? Aí, voltando no nosso texto lá que nós tínhamos, a única coisa que acabou sobrando aqui, né? O item que acabou sobrando são os lasers, que é o título, primeiramente, que nós temos que colocar. E aí nós temos que completar o texto, né? We encounter lasers more often than we think. Nós encontramos os lasers com mais frequência do que nós achamos. When you purchase anything from the grocery or the convenience store, a laser scanner scans the product's price tag to confirm the product name and price. Então, quando você compra alguma coisa de uma mercearia ou de uma loja de conveniências, o scanner de laser escaneia a etiqueta dos produtos para confirmar o nome e o preço do produto. We also use lasers when playing our favorite movies and music using the DVD player or CD player or a DVD-ROM device in our computer. Nós também usamos os lasers quando tocamos quando reproduzimos, né, os nossos filmes favoritos e músicas usando um DVD ou um tocador de CD, né, ou o DVD-ROM, dispositivo de leitor do DVD-ROM, no nosso computador. Então aqui a única coisa que destaca também ali é o favorite, tá? Porque é uma forma de escrita utilizada no Reino Unido, tá? Enquanto nos Estados Unidos eles não usam o U, no Reino Unido eles colocam, então, favorite, certo? Então, completem aí, pessoal. Caso vocês queiram voltar o texto ali que eu completei já, que ficou pronto, né, pra gente comentar, vocês podem voltar, tá? Para completar se for necessário. E aí nós damos sequência, então, nas nossas atividades propostas para a aula de hoje. A próxima atividade proposta, pessoal, ela está lá na page 28, tá? Ela está na 28, no exercício número 3. Este exercício número 3, ele traz para nós, então, uma interpretação, tá? Ainda deste texto que a gente completou, só que esta interpretação, ela está, né, correspondente ao primeiro parágrafo, que nós não exploramos, porque nós fomos direto nos parágrafos de baixo,
onde nós resolvemos ali os exercícios completando, tá? Então este exercício 3, ele vai um pouquinho além, ele vai explorar o que nós não vimos até agora. Olha o que diz a primeira questão. How is life in the 21st century described in the text? Então, como é a vida no século 21 descrita no texto? Então, se vocês procurarem, né? Então, já que eu estou falando de século 21, então eu tenho que procurar no meu texto alguma coisa que fale sobre o século 21. Então, é só buscar pela palavra-chave. Lá nas linhas 2 e 3, vocês vão encontrar. Olha lá o que diz nas linhas 2 e 3. Life in the 21st century is made easier and more convenient by the hundreds of technologies available to us. Então, como que é a vida no século 21, né, que está sendo perguntado aqui? Então, a vida no século 21 é mais fácil e mais conveniente pelas centenas de tecnologias disponíveis para nós. Então, uma resposta básica, uma resposta clara e objetiva, tá? De acordo com o que o texto diz ali, certo? Então, vocês podem anotar aí, se vocês quiserem pausar o vídeo, conforme a gente vai fazendo, tá? Ou então, é só procurar nas linhas 2 e 3, que está lá, aí vocês anotam posteriormente, tá? E a letra B, né, a pergunta B, ela dizia o seguinte: What does the text present as the most obvious technologies? O que o texto apresenta como as tecnologias mais óbvias? Então, lá na linha 3 e na linha 4, nós temos ali, ó, Some of them are cellular phones, microwave ovens, and electricity, to name the most obvious ones. Então, ali, algumas delas são os telefones celulares, os fornos micro-ondas e a eletricidade, para nomear os mais óbvios, né, as tecnologias mais óbvias. Ou simplesmente cellular phones, microwave ovens and electricity. Né? Então, os telefones celulares, os fornos micro-ondas e a eletricidade já responde à questão. Ok? Então, caso vocês queiram fazer uma pausa no vídeo, vocês podem pausá-lo e aí nós damos sequência nos nossos exercícios depois. Ok? Agora, pessoal, eu convido vocês a pegarem comigo na página 32 para nós corrigirmos um exercício que foi proposto para vocês de tarefa na semana do dia 1 de junho, na primeira semana de junho. Tá? Então, este exercício na seção Challenge Yourself, bem simples, né? Bem tranquilo também, ele pedia para que vocês observassem a imagem que tinha ali e, em seguida, responder a questão proposta. Technology has changed the way we interact and communicate with each other. Look at the cartoon and answer. What are the people using their smartphones for? Which celebration is it? Então, a tecnologia mudou a forma pela qual nós interagimos e nos comunicamos uns com os outros. Olhe o cartoon e responda. Para que as pessoas estão usando os seus smartphones? Qual celebração é essa? Né? Então, observando aí, nós temos uma reunião à mesa, então algumas pessoas estão conversando, tem gente conversando no telefone, tem gente tirando foto, tem gente fazendo selfie, tem alguém ali que provavelmente está jogando ou está mandando um SMS, enfim. Temos várias opções de resposta. Então, eu coloquei só alguma sugestão aqui para vocês, mas considerem as respostas de vocês desde que estejam dentro do contexto, tá? Então, eu coloquei, por exemplo, ali. A man is receiving or making a phone call. Então, esse homem do canto, ele está recebendo ou fazendo uma ligação telefônica. A couple is taking a picture. Um casal está tirando uma foto, né, fazendo uma foto. Or taking a selfie. Poderia fazendo uma selfie. Outro homem está tirando uma foto do Peru. Another man is taking a picture of the Turkey.
E a partir disso daí, o que a gente tem então? Qual que é a celebração que está sendo comemorada? Né, que é muito típica, uma celebração típica americana, que ocorre lá no mês de novembro. Nós temos até a data lá em cima, ó, dia 22 de novembro. Né? É o Thanksgiving Day. Né? Então, it's Thanksgiving Day. É o dia de ação de graças, certo? Então, vocês podem fazer uma pausa para vocês corrigirem, caso vocês queiram anotar ali as informações, e aí nós damos sequência, certo? E aí, pessoal, nós vamos corrigir outro exercício que ainda está na página 32, que também foi proposto para vocês, tá? Nós tínhamos ali o textinho, Teens and Technology, 2013, os Jovens e a Tecnologia, 2013, e a partir deste texto, vocês tinham que assinalar a opção aí, tá? A opção correta. According to the text, it is correct to say that. Então, de acordo com o texto, é correto dizer que. Né? Então, é claro que vocês analisaram e tudo mais ali o textinho para responder. A. Teenagers use cell phones only for internet access. Então, os adolescentes eles usam os celulares apenas para acessar a internet. Então, será que eles usam os celulares apenas para acessar a internet? Primeiro, se a gente for pensar, essa informação ela não foi mencionada em nenhuma parte do texto, mas nós também podemos dizer, né, raciocinar, que não necessariamente é usado apenas para acessar a internet, né? Tem outras funções. Então, a princípio, essa daqui estaria errada. B. The use of desktop computers by teenagers has been increasing. O uso dos computadores de mesa, que a gente fala, né, os computadores desktop, pelos adolescentes tem aumentado. O uso dos computadores, será que tem aumentado entre os adolescentes? Também, se nós analisarmos, não é correto, né? Então, quando a gente fala ali sobre o desktop, a gente percebe que os adolescentes eles estão trocando os computadores, esses computadores que a gente tem, né, o desktop e o laptop, pelo acesso no celular, né, no cell phone, que está bem naquela parte lá em cima, onde está até em itálico no texto, está mencionando alguma coisa disso. C. Mobile Internet Access is a trend among teenagers. Então, o acesso à internet móvel é uma tendência entre os adolescentes? A gente pode analisar a princípio que sim, já que eles estão trocando lá os computadores pelos celulares. E a letra D. Most teenagers do not have computer access at home. A maioria dos adolescentes não tem acesso ao computador em casa. Então, se nós analisarmos, está errado, porque a maioria tem, né, são 93%, está ali no finalzinho do texto, então essa é falsa. Teenagers outnumber adults when it comes to tablet ownership. Os adolescentes ultrapassam os adultos quando se fala em possuir um tablet, né? Se nós analisarmos, nós também vemos que está errado, porque corresponde a apenas 23% dos adolescentes. Então, eles não superam. Neste caso, a resposta correta, a alternativa correta é a C. Mobile Internet Access is the trend among teenagers. Então, o acesso à internet móvel é uma tendência entre os adolescentes. Ok? Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham feito todos os exercícios e nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!